A crença da incapacidade de ser mãe. É óbvio que escutaram de muita gente. Eu atendi uma que teve 4 filhos, uma moça nova, tinha 30 anos. Já tinha 4 filhos. Ela disse, todos foram para um abrigo. Minha família não me queria, ninguém me queria, eu não podia ir pra rua. Tive e fui pro abrigo, né? E são histórias de muito sofrimento. Algumas não se vinculam a esse bebê mesmo, né? Mas cá entre nós, todas as mulheres se vinculam? Também não. Mesmo as que não, né? Não estão aí presas em restrição de liberdade. Sobre o bebê, e aí depois o que acontece, eu sei que tem uma legislação, fica um tempo e tal, que eu não sei te precisar. Se a gente perguntar, tem impacto? Tem. Mas tem impacto em não ficar? Também tem. Vocês já visitaram abrigo para criança? Então visitem abrigo de bebê para vocês verem como é. Como que é a noite desse bebê, se a luz é apagada, se é acesa, se está um monte gritando. Verifiquem como é o banho, como são as mamadas, porque a questão de mamar não é se eu dou o seio ou não, é se eu dou o colo, se eu dou o olhar, se eu dou o afeto, a continência, né? Eu gosto bastante do Winnicott para trabalhar alguns assuntos assim com o bebê, a mãe suficientemente boa e tal. Então, se a gente pegar uma questão de condições ideais, será que é ideal também ficar com uma mulher que nunca desejou aquele filho, mas vai ter porque é bonito, pôr no Facebook que é mãe? É um assunto complexo, como sempre em psicologia, né? Sim. E acontece, tipo, você já ouviu casos de abusos dentro da prisão e ela ficar grávida por um, sei lá, guarda, sei lá. Se isso acontece. Eu não tenho conhecimento disso. O que eu já escutei delas, e que é muito comum, inclusive comunidade terapêutica feminina, quase não tem. Já repararam? Porque é muito complexo. E é complexo porque geralmente comunidade terapêutica nem está vinculada a uma religião. Porque o que acaba acontecendo com elas é se relacionando entre si. Elas se apaixonam, começam a ter um relacionamento, namoram e tal. E aí a tendência é querer separar. E aí começa a ter problemas. Então eu não ouço falar disso. Eu ouço falar de se apaixonar, aí briga porque eu me apaixonei por você, que está apaixonada por ela, que quer... Esse tipo de coisa, mas eu não duvido que possa acontecer, mas elas acabam fazendo um grupo lá de ajuda, né? Então, não sei te falar isso. Voltando pro bebê rapidinho. Fale, você gosta de criança? Gosto, mas não. A gente tinha que se dedicar mais à infância. Então. Pegar Rousseau, sabe, pra quem olha pra criança que é. Porque a infância é uma das fases mais fundamentais no desenvolvimento do ser humano. E meio que molda também parte da personalidade dele, como que ele vai agir, interagir. Gostei do parte, porque eu fico irritadíssima quando ele fala, determina a personalidade. O ser humano é um ser em movimento, não é um ser estático, sim, né? E em várias pesquisas que a gente fez, eu fiz também, tinha muitas histórias de detentas que elas tinham bebê na prisão, só que logo depois que o bebê nascia, ela não ficava com o bebê, não tinha quase nenhuma interação. Tinha um caso de uma moça que ela não podia ficar com o bebê dentro da cela, na hora de amamentar ela, tipo, ficava ela, a grade e a guarda segurava o bebê para ela amamentar, e logo depois que o bebê passava da fase de amamentação mínima, ele era dado para a família ou para uma fundação. Como que você acha que esse tipo de relação de distanciamento do bebê com a mãe pode influenciar, de certa forma, tanto a detenta quanto o bebê em si? A detenta vai depender do vínculo que ela estabeleceu com esse bebê. Como eu disse, nem toda mulher se vincula ao bebê, ao filho, que aí, aspas, filho, porque o que é filho, né? Se eu não me vinculo, sou genitor, né? Esse caso que você me falou, eu não sei quem contou, se vocês leram, mas assim, bastaria um gesto de humanidade mínima que porque eu não tô pensando na mulher, tô pensando na criança. Como assim a gente deixar a criança pra grade? Por que não deixa a criança junto?
amamenta, né? Então, mostra a perversidade. Adulto é muito cruel com criança. Banaliza, não dá importância. Acho que é quase a idade medieval, sabe? Aquelas barbaridades que acontecia. Ou criança é um monstrinho, ou é um adultozinho, ou estorvinho, enfim. Em relação ao desligamento, acho que isso precisa ser bem estudado. E aí a equipe tem que acompanhar, que o psicólogo não trabalha sozinho, que é uma coisa importante de eu dizer para vocês. A gente trabalha em equipe, né? Principalmente com assistente social. É preciso estudar já durante a gestação, o que é melhor para a criança, dadas as condições da mãe também. Né? Importante é que essa criança tenha um cuidador que tome posse dela. Né? Que ela sinta que ela pertence a algo, que alguém faz holding, que ela não é um ser esparramado. É essa detenta que tem condições, que seja ela. Se aquela penitenciária é humanizada. Se não é, tem que ser trabalhado isso. Por isso que eu recomendo que vocês olhem Abrigo também, porque aí vocês vão ter essa visão de, tá, e aí, é humanizado, não é? Como que é esse negócio? Eu já vi com os meus próprios olhos. Em etologia a gente estava aprendendo isso. Teologia? Comportamento de apego. Comportamento de apego. Ah, tá, entendi. Teologia. Não, etologia. Eu falei, nossa, vocês estão tá dando teologia e psicologia. Pior é que eles dão. Mas a gente tem que dar. Nossa. Dois semestres. Obrigatória. Mas é em todos os cursos, porque é tão difícil, né? Universidade Católica. Mas a questão é que, tipo, eles mostraram pra gente a importância desse cuidador, assim, tipo, nesse momento do bebê se desenvolvendo e tal, então você ter uma proximidade com o bebê e o quão isso afeta se você não tem, sabe, tipo... Então, eu adotei uma criança. Eu falo de coisas que eu sei, que eu vi com os meus próprios olhos, eu não falo do que eu leio apenas. Eu adotei meu filho, ele também veio de uma genitora, e a vida faz umas coisas mágicas, né? Me fez ter compaixão por essas pessoas, por eu ter escutado a história, cuidar dessas pessoas sem ganhar dinheiro com isso. E acabei adotando uma criança que veio de uma genitora assim. Sem pré-natal, sem nada, baixo peso, baixa estatura, com um problema respiratório ao nascer, aquela básico de DQ, né? De dependência química. Ele aos 5 meses, ele dividiu um berço com outro bebê, mãozinhas fechadas. E por que mãozinha fechada? Vai segurar quem? Super pequenininho e tal. Hoje meu filho está com 1 ano e 7. Cresceu pra caramba. Ele veio pra mim abaixo da curva 25 do desenvolvimento. Hoje ele tá na 95. Ele andou no tempo dele, 1 ano e 5. Todo mundo queria que ele andasse antes. A fisioterapeuta achava que ele não ia aprender a rolar, porque ele não rolava, ficava só paradinho. Ele rola, ele sobe, ele engatinha, ele anda, ele ri, fala ru-ru o tempo todo. Ainda não fala, não desenvolveu a linguagem, mas eu sei que é o tempo dele. Então, assim, eu penso que Abrigo eles fazem o melhor que eles podem, porque são pessoas sem preparo. É um educador social, como eles chamam, né? A gente precisava investir mais nessas pessoas, para saber da importância de dar um colo, de abrir mãozinha, de pegar o rosto, olhar pro rosto e tal. Então, enfim, a gente pode fazer mais coisas, né? A gente pode fazer mais. Se falar que a infância... Por isso que eu não gosto das coisas determinísticas, né? Eu fui numa consulta que ele ainda estava no abrigo e eu fui acompanhar, do Sistema Único de Saúde, que a profissional disse pra mim, né? Mas ele talvez não role, talvez... Eu falei, não, eu acredito no amor. Se tem uma coisa que cura com aspas na palavra, é o amor. Por isso que pra mim, psicólogo desprovido dessa característica não serve pra profissão. Devia ganhar dinheiro fazendo outra coisa. Tem várias formas de ganhar dinheiro. Enfim, respondi? Respondi. O tratamento de detentos se difere do tratamento de detentos? Detenta e detentos? São 2 mundos bem peculiares. As características e necessidades das mulheres são diferentes das dos homens. A forma de se comportar também, o porquê leva para o crime.
né? Então, não dá pra falar que é igual, porque são públicos diferentes. Agora, reabilita, cuida, também não, né? Então, nessa parte eu acho que é igual. Inclusive, desculpa. Não, é que é uma dúvida minha, tipo, na prisão feminina, você só tem funcionários que são mulheres ou você também tem homens? Homens que lidam diretamente com elas, não. Tá. Engraçado, tipo, é bom a gente ter 5 vidas em uma, né? Tinha uma aluna que eu dava aula para o pessoal lá da Unesp em Ciência da Computação e ela era uma das... Tem um nome, esqueci. Não é carcereiro que fala. Como que é? Esqueci o nome. Não se fala carcereiro, tem um nome. Agente penitenciário. Ela era agente penitenciária. Ela contava para entrar, se despia, tinha que abaixar quantas vezes você quer se despedir. Andaram colocando aí um detector de metal, mas a gente sabe que ainda tem bastante isso de canoa. Né? Eu mesma não fui no presídio uma época que eu fui convidada para fazer uma atuação voluntária por conta disso. Então, quem lida diretamente é mulher, mas tem interface com o público masculino. Como a DDM tem, Delegacia da Mulher. Né? Vocês conhecem a DDM? Sim. Uma das nossas perguntas também é, em geral, qual é o motivo da prisão de mulheres? Porque a gente estava se perguntando se muitos dos motivos era por causa de homens, sabe? Então, tipo, uma mulher que se envolveu no crime por causa de um homem, a gente achava que esse era o motivo mais... A questão das drogas. Eu acho que é legal vocês puxarem pesquisa científica sobre isso. Deve ter alguém que fez um estudo bibliográfico mesmo, né? Eu acho que isso pode ter uma resposta mais consistente. Na minha visão, é muito em consequência a um companheiro. Tem pessoas mulheres que entram pro crime? Tem. E está aumentando o público jovem. Né? Que aí gosta mesmo de matar. Não que gosta de matar, se acostuma, banaliza. Mas, em geral, começa nas drogas. Né? Então... Enfim, os motivos que levam hoje eu falo hoje porque se você pegar pessoas da minha faixa etária, geralmente é por causa de um companheiro. Mas hoje você vê esse público mais jovem, não tem muita diferença do público masculino. Em geral é por uma questão com drogas, e aí para manter... droga custa muito caro, ainda que um pino seja R$10, faz tempo R$10 um pino de cocaína seja 10, uma pedra seja 5, a gente não, eu falo, é que eu entro tanto num lugar que parece que eu sou uma deles. Né? Um pino não basta, uma pedra não basta, então é um custo altíssimo. Aí a pessoa acaba indo pro crime, que começa como? Aviãozinho, né? Entregar. Para financiar o consumo. E aí uma coisa vai puxando a outra, Quando a pessoa vê, não consegue nem sair, de tão enroscada que tá. Agora, os motivos são basicamente os mesmos. Em geral, tem uma história de infância bem complicada. Bem complicada. Coisas que, assim, a gente tem que segurar. Atendi uma menina que estava com 19 anos, comunidade terapêutica, isso foi ordem médica. E, nossa, aos 13 anos ela foi abusada pelo pai, que ela foi conhecer no Natal, que a mãe falou, a mãe também era uma dependente química, tinha no Natal, foi conhecer o pai, nisso ele abusou, ficou com ela 2 meses como esposa, ela se apaixonou pelo pai, voltou grávida, soro positivo, a desgraça toda, arrebentou com o psiquismo dela, que ela quase matou a mãe, porque daí a mãe foi contra. Então, assim, são histórias muito complexas. Muito complexas. Se a pessoa não está afim de trabalhar nisso, não está afim de olhar para o humano, o quê? Sim. Como é a estrutura de uma prisão e como que ela afeta os detentos? A estrutura vocês mesmos veem, né? Vocês já viram, não já? Sim, então, justamente por isso eu pergunto, tipo, porque eles entram lá muito ruins, né, com o psicólogo, né, tipo, muito ferrado, assim, e pela estrutura, assim, a questão da frieza, assim, né, realmente a estrutura deve piorar muito a condição, assim, só de estar presente naquele... Então, a carta que eu recebi dessa pessoa que está no presídio em Guarulhos,
ela me diz que